Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com a Gabi Mansur e com a Blenda Marceletti. Eu vou pedir para elas se apresentarem para a gente conversar sobre o aumento da violência contra a mulher, da violência doméstica, nesse momento tão extraordinário e tão ruim que a gente está vivendo, que é a quarentena. Então, muito prazer, sou muito fã das duas. Eu queria agradecer por vocês terem topado participar desse bate comigo, que eu espero que muitas mulheres dê uma luz sobre a situação que provavelmente elas estão vivendo, né? Então, queria pedir para a Blenda se apresentar, em seguida para a Gabi. Blenda, o que você faz? Me conta. Bom, primeiro, muito obrigada, Laís, pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito importante essa que nós estamos tendo de falar sobre esse assunto, que, aliás, no momento que eu até publiquei que nós iríamos fazer esse bate-papo, muitas pessoas ficaram bastante agradecidas desse tema ter sido lembrado nesse momento, né? Bom, então, muito prazer, Gabriela. Obrigado por estarem aqui com vocês duas. Eu sou psicóloga de formação e sou psicanalista, trabalho no consultório, minha atividade é uma atividade absolutamente clínica e já dei aula, já fui professora, fiz o meu doutorado na PUC, mas a minha atividade principal hoje é atender pessoas e a maior parte delas mulheres. E com certeza você topa com histórias terríveis dentro do consultório, né? Histórias com histórias de muita tristeza, de muita dor, né? De muito abuso e abuso de muitos lados, né? Sim. Não só na relação amorosa, mas em outras relações também. Eu imagino. Então é muito enriquecedor ter a sua presença aqui, justamente porque você traz esse lado do psicológico da mulher que fica muito abalada. E a Gabi vai se apresentar agora. Gabi é promotora, você pode se apresentar, por favor. Sim, claro. Eu também quero agradecer, Laís, Blenda, pelo convite, é um prazer estar com vocês. Já escutei muito do trabalho das duas, também sou fã, aliás, sou fã das mulheres que realizam, fã das mulheres que unem outras mulheres para ajudar ainda mais mulheres, porque nós temos aí uma população muito grande, formada por muitas mulheres que precisam de ajuda e precisam de apoio e também se sentem bem em apoiar. Então, receba aí meus cumprimentos, meus elogios. E eu sou promotora de justiça há 17 anos e atuo praticamente há 15 anos no combate à violência contra a mulher, no desenvolvimento de políticas públicas para o empoderamento feminino e para a prevenção da violência doméstica familiar. Estive à frente de alguns casos e diariamente, infelizmente, a minha realidade, como a Blenda também disse, é lidar com situações de violência, de abusividade, em que nós vemos muitas mulheres quase no chão e o nosso papel é salvá-las, reerguê-las e fazer com que elas enxerguem uma luz no fundo do túnel. Porque nesse momento elas... Nem só como promotor, estou aqui como mulher também e querendo de alguma forma colaborar nessa fase difícil que o mundo está passando e que há um peso muito grande para todos e todas nós, brasileiras e pessoas de todo mundo. Eu disse que eu estava em Washington quando a OMS declarou como pandemia a situação do coronavírus e naquele momento, como sempre eu faço esse recorte, me veio uma luz para pensar em que, infelizmente, haverá um aumento da violência doméstica nesta época, o que já foi aí confirmado em algumas matérias. Então, muito importante essa conversa, muito importante estarmos disponíveis como profissionais para ajudar outras mulheres com informações e com o que nós pudermos fazer. Então, eu tenho aqui uma pergunta para as duas, né? O período de isolamento social, ele vai causar muita preocupação para o governo e para todas as entidades de diversas formas. Mas, especificamente a vítima de violência doméstica, ela fica muito mais vulnerável, porque ela vai estar trancada em casa com o agressor, né? A gente já tem algum mecanismo do governo para apoiar essa população nesse momento? Como que você acha, que práticas você acredita que o governo pode tomar para fornecer apoio para essas mulheres agora?
Essa pergunta seria, quem que quer responder primeiro? Blenda? Não, Eu? acho que você, Gabriela, acho que você está muito mais por dentro dessas políticas do que eu. Sim, vamos lá. Nós temos aí o Disque 180, que é um canal importantíssimo para a mulher fazer a sua denúncia. Isso, obviamente, está sendo mantido, está sendo visto com muito mais preocupação e, de fato, de forma emergencial, para que essas denúncias sejam encaminhadas para as autoridades competentes. Então, é um canal que recebe essas denúncias e faz a sua distribuição. Vejo também que todo o Poder Judiciário, o Ministério Público, está se programando e se preparando para o atendimento em sistema de plantão, uma vez que todos nós, profissionais, também estamos em regime de teletrabalho, trabalho remoto, deixando claro que estão sendo priorizados os casos urgentes e a justiça não para. O sistema de justiça não pode parar, de segurança pública, de saúde, de justiça. Então, isso está sendo feito em regime de plantão para o atendimento dessas mulheres. Agora, me preocupa, e eu venho pensando nisso desde ontem, o que nós poderíamos fazer, não só como governo, para agilizar o atendimento dessas mulheres em situação de violência doméstica, porque, por óbvio, há um convívio forçado, há um convívio necessário nesse momento de situações que nós sabíamos que havia aí violência, abusividade. Isso eu jogo essa bola para a Blenda depois, até para mim, me falar como que nós podemos enxergar e ajudar nesse aspecto do ponto de vista psicológico, do ponto de vista assistencial, mas que eu vejo a necessidade de criarmos um mecanismo mais rápido de apoio, ainda que online, para essas mulheres em situação de violência. Ainda não vi isso e estou tentando desenvolver aí com outras mulheres que atuam na mesma área que eu, para atendermos o maior número de pessoas, sem que haja o deslocamento dessas mulheres até as delegacias de polícia, que é um local público, uma repartição pública, onde todos e todas são expostas ao risco de contaminação do coronavírus. E o que a gente está fazendo aqui é, de uma forma, ajudar isso, porque a gente está levantando essa discussão para que se pense em soluções para resolver isso dessa maneira, né? Blenda, você acredita que o agressor, a pessoa que já tem uma personalidade agressiva, isso pode aumentar nesse convívio? Com certeza aumenta a violência doméstica contra mulheres e crianças, né? Recentemente acabou de sair um estudo nos Estados Unidos sobre essa questão agora nesse momento do coronavírus, né? Um estudo bastante novo. A incidência é muito grande, eles dizem que mais ou menos aumenta 2 vezes a possibilidade da violência, tanto contra crianças e mulheres. Eu acho muito importante... número, é um número bastante assustador. Isso que eu estou anotando aqui, até para eu procurar essa matéria. Depois eu passo para vocês o estudo, né? Mas aumenta muito porque o convívio é muito maior, o nível de estresse é muito maior, né? As pessoas estão mais confinadas, às vezes lugares com muito pouco espaço, com muito tempo juntos, com pouco espaço para individualidade, com pouco espaço para algum afastamento. Alguns casais que já estão em litígio, tentando se separar, são obrigados a ficarem juntos. Então, os filhos que sofrem essa violência também. Então, é uma situação bastante perigosa para todo mundo e que necessita de apoio. Eu acho que se a gente pudesse fornecer algum serviço online de forma mais imediata, se pudesse formar uma rede de apoio, porque as mulheres precisam de uma rede de apoio. Elas precisam encontrar formas de comunicarem aquilo que estão vivendo e nessa situação que estão, muitas vezes não podem sair, né? E se saírem à noite, muitas vezes as ruas estão desertas, o policiamento pode ser ainda mais não é perigoso. tão ostensivo, é muito mais perigoso, né? Quer dizer, não sei se é mais perigoso, porque a convivência com um agressor é uma convivência que pode levar à morte. Então, é uma situação que precisa ter apoio, mesmo que seja da igreja, de grupos mesmo da vizinhança. Acho que precisa haver uma mobilização em direção às crianças e às mulheres. Porque o perfil do agressor, aquele que agride a esposa, muito provavelmente é o mesmo que agride os filhos, né? Com certeza. E muitas vezes agride para agredir a mulher, né?
e agride a mulher para agredir os filhos. Então, é Ele usa importante como ressaltar... gatilho, agredir como os gatilho. filhos. Para agredir a mulher. Agora, é importante ressaltar que não é a quarentena que vai provocar a violência. Essa violência já estava no ambiente familiar. Já está instalada. Na verdade, ela vai se evidenciar, vai ser ressaltada pela convivência, porque muitas mulheres são agredidas nos finais de semana, à noite, quando voltam do trabalho, ou se ela está em casa, cuida dos filhos, quando o marido volta do trabalho. Então, o trabalho, muitas vezes, é um momento de liberdade para essas mulheres ficarem sozinhas, poderem telefonar, poderem falar com as amigas. E nós não temos isso agora, né? O que eu vejo também, Blenda, isso é importante que seja falado, porque senão nós vamos acabar, nós não, mas todo mundo de uma forma geral, justificando a violência com a quarentena. Não é isso. A violência ela já é pré-existente, ela até pode surgir nesse convívio muito mais intenso do que antes, mas a quarentena ela é um fator que intensificará a violência contra a mulher, assim como o álcool. Eu vejo muitas pessoas colocando a culpa no álcool por causa da violência doméstica. Não, em que pese 90% dos casos serem cometidos por pessoas que estão sob efeito de álcool ou droga, isso é um dado estatístico que eu percebo na Promotoria de Justiça, não é o álcool ou a droga que gerou a violência. Ele intensifica comportamentos violentos, agressivos, de posse, de controle, de machismo mesmo, e isso faz com que a violência contra a mulher aumente. Então, é uma consequência lógica que durante a quarentena essa violência irá aumentar. Aí só uma outra coisa que eu anotei aqui, que a Blenda falou com muita propriedade e que me preocupa. Quando nós analisamos, por exemplo, um pedido de medida protetiva, então a mulher sofre a violência, ela resolve denunciar e pedir essa medida protetiva. O que é? O afastamento do agressor do lar, ou impedir que ele mantenha contato com ela, ou que frequente os mesmos lugares. E o que nós levamos em conta para analisar a procedência ou não desse pedido? Quais são os bens jurídicos tutelados que estão em jogo? De um lado é a vida da mulher e de outro lado é a liberdade desse homem. Nesse contexto, o direito à vida fala mais alto, porque nós precisamos proteger a mulher da morte, da sua integridade física, psíquica, e o homem ele vai estar privado da sua liberdade, mas por conta de um ato que ele provocou. Então, prevalece nesse aspecto o direito à vida. Agora, eu pergunto para vocês, se nós temos a situação de violência, que está sendo preservado o direito à vida, na concessão de uma medida protetiva, a vida desse homem e da sociedade de um todo também estará sendo posta em jogo quando você determinar um afastamento do lar, por exemplo. Então, é uma situação que, para mim, também cria um desconforto e também uma dúvida do que é melhor ou pior resolver num momento como esse. Porque são dois direitos juridicamente tutelados e constitucionalmente protegidos estando em jogo. A vida da mulher e de toda a família e a vida daquele homem e de toda a sociedade. Do meu ponto de vista, eu concordo que a vida tem que ser preservada, não é? Quer dizer, se essa mulher corre risco, tudo que for possível para afastá-la daquela situação e protegê-la é bem-vindo, é importante, não é? Porque são situações que podem levar a consequências muito maiores e que a maior parte, você deve ter essa experiência até maior do que eu, a maior parte das mulheres não tem recursos para lidar com isso, né? Quando essa violência atinge um grau máximo, ela não tem como se defender disso. Então, me parece que são medidas muito importantes e me parece também que em certas situações a lei precisa entrar, né, funcionando. Quer dizer, parece Gabi, que é a única maneira de parar uma situação. Gabi, eu queria te perguntar se nesse momento de quarentena, se ela sofrer abuso, ela tem respaldo para pedir uma medida protetiva e colocar esse cara para fora de casa, por exemplo? Sim, juridicamente é exatamente o que eu te comentei. A mulher tem o direito de fazer a denúncia. A quarentena, ela não vai, de forma nenhuma, afastar o direito que essa mulher tem de buscar ajuda, de denunciar, de pedir as medidas protetivas e, em determinados casos, até a prisão em flagrante desse agressor. O que eu coloquei é como fazer esse contraponto entre a vida dessa mulher que está em risco ou a vida de toda a sociedade, porque esse homem vai ser posto
fora de casa, ele vai para onde? A gente está com uma bandeira de que fique em casa, não vá para a rua. Então, neste meu ponto de vista, eu, como promotora, vou analisar o caso e verificar qual é a necessidade, a urgência, mas eu vou também estar fazendo um valor de juízo, um julgamento, que muitas vezes vai nos deixar numa situação de confronto. Para mim, como promotora de violência contra a mulher, sempre prevalece os direitos das mulheres. Mas vocês veem que situação delicada que nós ficamos? Porque não, é muito delicada. São dilemas éticos, né? Igual agora a gente está na Itália, a gente teve... a Itália não tem leitos suficientes, né? Então, quem vai para a UTI? Não tem. Você tem um paciente de 80 anos e você tem um paciente de 40 anos. É uma decisão muito difícil. Para mim, a vida dos dois vale igualmente. O protocolo manda que vá com mais chance de viver, né? O paciente mais jovem. Mas, assim, essa quarentena, a situação do vírus, colocou a gente em dilemas éticos muito profundos. É muito complicado o que a gente está... Agora, nós temos que levar em consideração também, até estou fazendo um raciocínio enquanto nós estamos conversando, e eu queria ouvir a opinião da Blenda, que neste caso, quem provocou uma situação de colocá-lo em risco foi ele, com atos de violência. Então, eu acho que nós temos que trabalhar preventivamente, e esse trabalho que as psicólogas vem fazendo é muito importante na prevenção da violência contra a mulher. E aí entra algo que eu não falava, que é uma coisa que nós temos que falar agora: controlar a sua impulsividade, controlar a sua agressividade, ter mecanismos de controle do seu comportamento agressivo, porque isso não justificava a violência, mas hoje em dia nós temos que pensar que não é só uma cultura machista, uma cultura patriarcal que deu causa ao grande número de violência contra a mulher, é também o relacionamento agressivo, a violência, a agressividade que pode por algum mecanismo ser controlada. Conte até 10, vai dar uma volta, faça uma meditação, algum exercício respiratório de meditação para evitar que chegue a agressão física, pelo menos emergencial, nesse momento em que nós temos aí um cotejo de valores jurídicos em jogo. Sim, Blenda, eu queria te ouvir para ver o que você recomenda disso. Você é a melhor pessoa para falar sobre esses mecanismos. Então, sem dúvida, eu acho que a gente pode criar e sugerir medidas, não é, para evitar que a violência escale um grau que você não tem mais retorno dela, não é? Agora, a gente não pode perder de vista que existem agressores que, quando eles irrompem na violência, eles não conseguem mais parar. É algo muito, muito mais forte, é um impulso muito forte. E o que fazer nessa situação se essa pessoa, de fato, coloca em perigo a família e a mulher que está ali e que necessita ser interditado naquele momento? Seja por alguma coisa, porque ele próprio, nem a mulher, vai conseguir desenvolver naquele momento. Se você disser conte até 10, respire, ele já escalou um nível que não volta mais. Então, a gente precisa pensar como, e aí eu acho que o que a Gabriela está colocando importantíssimo, como é que a gente pode orientar mulheres, casais, os próprios homens, que reconheçam nele a impulsividade, como é que a gente pode orientar para que essa impulsividade não chegue num grau que você não consegue mais voltar com ela. Que é irreversível. Esse é o grande perigo. Não é? Sim, é como se você... E é o que a gente vê todos os dias, né? É o que a gente vê todos os dias. Então, a febre chega a 40 graus, até ela baixar, vai demorar mais do que se ela tiver 38. Então, é isso, é uma impulsividade muito grande, um nível de violência altíssimo, de agressividade, e esse homem, as mulheres dizem isso, né? Ele se transforma, ele vira um bicho, né? E que elas não têm como conter isso. Então, talvez pudesse desenvolver aí mecanismos que se adiantar um pouco para que essa violência não escale tão alto, né? Como é que a gente se adianta isso? Como é que a mulher, por exemplo, pode detectar os gatilhos, não para desculpar, não é isso, mas para ela poder encontrar modos de segurar um pouco
essa situação limite, né, que ocorre. O que me dá um pouquinho de medo nisso é da gente jogar muitas vezes a responsabilidade nas mãos das mulheres. Claro. Dá muito, e eu entendo, Brenda, que é algo que eu tenho trabalhado, para não ficar só na parte punitivista aí, tem que punir, tem que prender, tem que afastar, que eu defendo também em alguns casos que não tem outra solução do que entrar com a força da lei, e eu defendo muito, e isso dá certo. Sim. Mas eu vejo que quando eu comecei a fazer o projeto Tempo de Despertar, que é a reflexão dos homens agressores, que é aqueles grupos reflexivos de homens, e que eu já te convido aqui para participar de para nós pensarmos juntas em mais soluções para isso, porque há um efeito muito importante e positivo na diminuição da violência. Eu também acho que é importante lidar com os homens nisso. E eu percebi que há sim um estouro da violência, que há sim comportamentos impulsivos, em que esse homem já está numa escalada em que ele vai cometer violências novamente, que vai colocar essa mulher e toda a família em situação de risco. E nós conseguimos aí desse projeto diminuir muito a violência. Então ele entrou como um projeto preventivo ao feminicídio. Não preventivo àquela violência, porque ela já ocorreu, mas preventivo ao feminicídio. Então, talvez fazer aí algumas rodas de conversa online para homens, paralelamente a uma informação para as mulheres, esse apoio psicológico e jurídico, eu acho que é um dos caminhos. E também deixar sempre as portas da justiça abertas, de forma mais rápida possível para essa mulher fazer um boletim de ocorrência e solicitar as medidas necessárias. A justiça não vai parar, mas nós vamos ter aí problemas porque nós estamos trabalhando em regime de plantão. E plantão significam casos urgentes. Quem vai avaliar quais são os casos urgentes de violência contra a mulher? Eu faço um alerta, assim, eu procuro sempre me colocar no lugar dessa pessoa, né, para pensar quais seriam os problemas que ela teria. Então, assim, eu fico pensando que uma mulher que está sofrendo uma ameaça, uma violência física, alguma coisa drástica, a ponto dela ter que ir na delegacia ou chamar a polícia, a agilidade da justiça custa a vida dela, né? Porque se o cara já é agressivo e ela vai lá e denuncia, lógico que o cara vai ficar bravo, né? Vai ficar muito bravo. Então, assim, ela aumenta o risco dela com relação à violência, né? Para onde essa mulher vai? O que ela vai fazer? Ela vai levar os filhos? É o cara que vai sair? São todos esses dilemas. E no caso do plantão, acho que a gente, como funciona na base do plantão, você perde um pouco dessa agilidade, não perde, Gabi? Ou é uma impressão errada que eu tenho? Não, os plantões funcionam muito bem, e os plantões, como são os casos urgentes, nós trabalhamos assim em regime de urgência também. Os casos, as medidas são analisadas imediatamente e há a concessão dessa medida imediata. Mas quando nós trabalhamos em plantão, há todo um sistema aí por volta de tudo isso. Há uma logística de decisão, aí da intimação da decisão pessoalmente, de ir lá retirar o agressor do lar, ou entregar para ele pessoalmente essa decisão, informando que ele não pode dela se aproximar, não pode dela manter contato. E essa informação, essa intimação tem que ser pessoal. Ele tem que ser cientificado pessoalmente, porque há uma consequência do descumprimento, que é a prisão. Então, tudo que gera prisão, ela deve ter o conhecimento prévio e pessoal para que possa, se descumprida, determinar a prisão desse agressor. E nós estamos evitando o encarceramento em massa, por conta também do impacto do coronavírus nas penitenciárias. Há um problema geral. Eu realmente não quero trazer nenhum pânico, nenhum medo social, mas nós temos que ter consciência de que nós estamos passando, por conta do coronavírus, por uma crise mundial em setores da economia, da saúde, da segurança pública e da educação também, que são, para mim, os pilares do sustento de um Estado desenvolvido. Saúde, educação, segurança pública, informação, emprego, economia, tudo isso que sustenta uma sociedade forte e desenvolvida. Sim. Nós estamos num colapso. Com certeza. A gente está em colapso de todas as instituições e do mundo como a gente o conheceu até agora, né? Eu queria perguntar um pouco sobre o papel dos vizinhos, porque
quando você tem, geralmente, quando você tem uma mulher sofrendo violência doméstica, você tem um histórico aí de briga de casal, de muita gritaria, então, assim, os vizinhos acabam participando. Eles podem ajudar de alguma maneira? Você acha que eles coíbem ou as pessoas não devem se intrometer? Qual que é a opinião a respeito disso? Os vizinhos, não é? Existe uma coisa de que algumas pessoas dizem que em briga de casal ninguém mete a colher, não se mete, né? E eu acho que depende, claro, da briga, das consequências disso. Mas se isso pode ser auxiliado pelos vizinhos, os próprios vizinhos podem chamar a polícia ou chamar alguém que possa auxiliar, isso deve ser feito, porque é isso que eu estava chamando da rede de apoio, né? Evidentemente que às vezes os vizinhos chamam, depois disso há uma mudança no comportamento desse casal com os vizinhos, algumas pessoas não gostam, sentem uma intromissão muito grande, enfim. Mas eu acho que mesmo correndo esse risco, se essas pessoas que moram ao lado percebem que há um perigo, que há alguma coisa que sai do controle, é preciso que essa rede de apoio se mobilize, não é? Se mobilize, claro, se mobilize com conhecimento, não é entrar lá e fazer o que quer, mas se mobilize com conhecimento. Então, você veja como esse assunto que nós estamos tratando, como ele abarca tantos aspectos, né? Quer dizer, não é somente a mulher, o homem, o casal que precisa desse esclarecimento, mas todos que estão envolvidos dentro de um bairro, na vizinhança, na igreja, como é que se lida com isso? Como é que uma briga de casal é uma briga de casal como outra qualquer? Como é que é uma briga de casal que você vê que há um perigo de uma agressão maior, de algo muito mais irreversível, né, que pode acontecer? Essa foi uma preocupação também da Lei Maria da Penha, que determinou que terceiras pessoas também podem fazer as denúncias de violência contra a mulher anonimamente, e nós, como promotores e promotoras de justiça, podemos dar início a um processo acusatório, um processo criminal, independentemente da manifestação de vontade da vítima. Então, isso foi muito importante, exatamente para cair por terra, Blenda, esse argumento de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, se mete a colher, se mete a lei, e as pessoas têm que deixar de lado um egoísmo, é isso que eu percebo assim, não vou me meter porque depois eles fazem a parte, vai ficar ruim para mim. E daí que ficou ruim para você? Faça a sua parte como vizinho, como cidadão, como amiga, como familiar. É isso que eu queria que você dissesse em termos jurídicos. E a Blenda disse em outros termos a mesma coisa. Sim, gente, você pode salvar uma vida. Agora eu vejo. Não faço nada. Não vou me meter. Não vou fazer nada que depois vai ficar mal pra mim. E daí? Você tá sofrendo violência? É com você? E se fosse ao contrário? Você ia gostar que eu falasse? Então eu parei um pouco de ser mais passiva nesse discurso e também muitas vezes falar para a mulher, olha, eu entendo que você não quer sair da violência, mas estarei sempre aqui. Estarei sempre aqui, como a Blenda também estará, porque eu tenho certeza que pelo pouco que ela falou aí, ela compactua do mesmo que eu. Nós estaremos sempre à disposição das mulheres que nos procurarem. Mas é importante você alertar que se você não fizer isso, você poderá correr um risco maior e que está dentro da mulher também tomar uma decisão com o apoio da rede, sem dúvida. E, por outro lado, se o vizinho, o familiar, não ajudar, não colocar a colher, não chamar a polícia, não fazer uma denúncia, encaminhar para uma rede, ela também vai deixar de salvar uma vida. Porque ela está se incomodando com ela. Vai ficar ruim para mim. E daí? Arranja outro ciclo de amizade, cria outra rede, mas você pode salvar uma vida. E agora eu vou te falar estatisticamente, a maioria dos processos que eu pego, a maioria dos casos que eu escuto em audiência, as testemunhas são os vizinhos e os familiares. Portanto, são anjos da guarda na vida dessas mulheres que devem assumir o seu papel. Uma mulher que foi esfaqueada, chegando ao máximo das situações de violência, né? Uma mulher que foi esfaqueada não tem condição de chamar uma ambulância, de chamar a polícia, não tem condição nem de gritar. Então, eu imagino, eu coloquei essa pergunta aqui de propósito, justamente porque eu queria que vocês elucidassem esse ponto, porque é a minha visão, que os vizinhos são anjos, assim. A mãe, a melhor amiga dessa mulher, são anjos, são essas pessoas que
salvam essa mulher da situação que ela está vivendo. Sem dúvida, sem dúvida. Para isso, concordo plenamente com a Gabriela, quer dizer, não é para ter nenhum tipo de prurido para fazer isso. Se uma pessoa está sofrendo uma violência, você pode ajudar, ajude, faça a sua parte. O que pode acontecer? Né? Esse casal, amanhã, semana que vem, estarem juntos de novo? Isso pode acontecer. Porque a violência, ela também tem aspectos bastante subjetivos, que faz com que ela também se mantenha ao longo do tempo. Não é somente aspectos objetivos da dependência financeira da mulher, de uma série de coisas que nós sabemos que tudo isso aumenta a dificuldade da mulher sair de uma relação de violência. Mas há outros aspectos. Então, muitas vezes as pessoas também acusam algumas mulheres, não é? De que, se ela quisesse, ela sairia rapidamente, ela apanha, não tem vergonha, volta, mas é porque há muitas vezes aspectos que não são tão visíveis assim para nós, são muito mais profundos e muito mais antigos. Então, eu concordo que a mulher, ela precisa mobilizar recursos dela internos. De fato, ela é uma vítima, mas ela tem que tentar não ocupar o lugar da vítima, porque a vítima é uma condição que subtrai recursos. E o que a gente quer é ajudar a mulher a mobilizar recursos, não é? A encontrar formas de agir. Exatamente, queria colocar nesse ponto que nós falamos muito em empoderamento feminino, das mulheres empoderadas. Isso não é uma constância na vida da mulher. Eu digo que ser uma mulher empoderada é saber aonde buscar os recursos de empoderamento. Porque tem horas que você vai estar super empoderada em determinadas situações, vai no seu trabalho, ou na sua atividade física, ou como mãe. Em determinados momentos você vai estar super desempoderada, por exemplo, no seu relacionamento amoroso. E a mulher tem que saber, a informação é o empoderamento. Onde eu posso buscar ajudas para desenvolver mecanismos de autodefesa, para manter a autoestima elevada, para não ser dependente emocionalmente da pessoa, porque isso que a Blenda falou são coisas que nós não enxergamos que prendem as mulheres nesses relacionamentos. Baixa autoestima. Isso é uma das questões principais. Por isso que é preciso fortalecer a base das meninas e mulheres para elas já crescerem com autoestima suficiente para darem conta de um relacionamento abusivo e romper, perceber que está abusivo e romper. Que para mim é a prevenção maior da violência contra a mulher, evitar que isso se perpetue. Não ter medo, administrar, por exemplo, situações de vergonha do que os outros vão pensar. E isso são questões subjetivas que nós temos que fazer com que essas mulheres busquem apoio psicológico, que para mim é fundamental, quando elas estiver diante de relacionamentos abusivos. Isso é o empoderamento feminino. A informação nos mecanismos de defesa e de desenvolvimento de autoestima e fortalecimento dessa mulher. Eu queria que você desse o parecer jurídico e que a Blenda desse o parecer psicológico dessa violência que as pessoas... Assim, 90% das pessoas não sabem nem que existe, que é o abuso psicológico. A violência não é só física, né? E eu queria que a gente falasse sobre isso aqui, que nós esclarecêssemos, porque eu tenho certeza que muitas mulheres não sabem o que é o abuso psicológico, elas talvez possam estar vivendo uma relação assim e não tem esse conhecimento. Como você disse, informação empodera. A violência contra a mulher, ela não se resume a um tapa. Não espere o primeiro tapa para reação. Muitas mulheres estão em relacionamento abusivo, sabem que estão, mas não conseguem se identificar como vítimas. Agora eu vou falar uma palavra só que vai definir o que é um relacionamento abusivo, uma violência psicológica. Sofrimento. E não é o sofrimento físico, é o sofrimento psíquico, é o sofrimento moral, é o sofrimento psicológico. Como diz a doutora Albertina Takeuchi, que é uma das maiores ginecologistas do Brasil e ativistas na questão da violência contra a mulher que sofre violência psicológica, ela é um corpo que dói. Ela não tem marcas, mas dói o cabelo, dói o corpo, ela tem problemas sexuais, ginecológicos, de dores nas articulações, dores de cabeça. É o sofrimento que se manifesta de uma forma que você não vê materialmente. Mas uma mulher doente, né? É um corpo que dói. E ela não percebe por quê. Esses relacionamentos abusivos, eles são muitas vezes marcados por alterações
constantes e intensas de comportamento. Muita felicidade, que é o amor da minha vida, eu te amo, eu só quero cuidar de você, você vai ser a mulher mais feliz do mundo, eu sou o homem mais feliz do mundo, com momentos de muito sofrimento, em que de uma hora para outra essa pessoa muda o comportamento e fala, você é um lixo, você não presta, te isola, te humilha, te controla, impede você de fazer as suas atividades rotineiras e de ser aquilo que você quer ser. E você se sente manipulada por esse comportamento. Nós não temos a violência psicológica definida no nosso Código Penal de uma forma expressa, mas nós temos como uma lesão à saúde, em que há necessidade de comprovar que esses comportamentos de posse, controle, manipulação, humilhação e diminuição da autoestima geram uma doença, como a doutora Albertina falou, física. E aí nós temos aí a lesão à saúde da mulher. Estamos com um projeto no Congresso Nacional de criminalização específica da violência psicológica, que nós vamos avançar, porque 30% das mulheres sofrem violência psicológica e não conseguem reagir por conta já da sua diminuição da autoestima e da sua autodeterminação como mulher. Você tem a violência física, você tem a violência sexual, né? Você tem a violência patrimonial, quer dizer, alguns homens tomam posse dos documentos das mulheres ou quebram a casa, enfim, uma série de coisas. E a gente tem a violência psicológica, que é a mais sutil, a que fica escondida e a que ela é, vamos dizer, a mais disfarçada, porque o agressor, o que provoca a violência psicológica, nem sempre ele precisa ser um homem dentro do estereótipo de um homem rude, grosso, machista. Um homem pode fazer uma violência psicológica com a mulher de uma forma muito delicada, de uma forma muito que as pessoas que estão ao redor muitas vezes nem percebem, não é? E o que a Gabriela estava falando sobre sofrimento é verdade. Eu acho que esse é o primeiro, vamos dizer, a red flag, né? É a bandeira vermelha para a mulher perceber que ela está numa situação que ela vai adoecer ou já está adoecendo. A questão é que, na violência psicológica, muito bem dito pela Gabi, quer dizer, há uma oscilação muito grande na comunicação. A comunicação vai exatamente do amor ao ódio com muita facilidade, né? E muitas vezes esse ódio travestido de que, olha, eu estou te protegendo, eu só estou te dizendo isso, como você é sensível, você é muito sensível a qualquer crítica, enfim, não é? Então, isso termina confundindo muito a percepção da mulher, não é? Porque não legitima o que ela está sentindo e o que ela está vendo. Então, essa é uma questão, é o que acontece com as crianças. Imagine que a pessoa que deveria proteger uma criança é a pessoa que abusa dela. Então, a linguagem da ternura e da violência ficam ali muito próximos, e isso é enlouquecedor. É enlouquecedor você dizer, olha, você me agrediu, e a outra pessoa provar por A mais B que não te agrediu, como a tua autoestima está lá embaixo, você já está duvidando de tudo que você sente, que você pensa. E que ela te ama, na verdade. E que ela te ama, não é? E você permanece ali dizendo, não, eu acho que eu me enganei, acho que deve ser uma sensibilidade minha, vamos lá, vai ver que ele tem razão, e por aí vai. Então, a violência psicológica é uma das violências mais nefastas à saúde mental. Não é? Quando se sofre violência psicológica, criança, é muito difícil que isso não seja, de alguma forma, reproduzido na vida adulta, né? A violência psicológica é como se você cometesse uma violação, né, ao pensamento do outro, a capacidade, a autonomia, a competência que uma pessoa tem de pensar, de observar e de concluir. É algo muito sério. Né? E que não existe nenhuma violência que não tenha violência psicológica junto. É muito difícil ter uma violência física, ou seja lá outra, que não vem acompanhada da violência. Aliás, a violência psicológica é o início das outras. Você pode ter uma violência psicológica sem a física, mas é muito difícil não haver violência psicológica em todas as situações de violência contra a mulher. Né? Nós precisamos superar e reagir
romper com esse relacionamento e tocar a nossa vida, porque é a vida após a violência, e quando você consegue se libertar, gente, é maravilhoso, porque você, de fato, renasce para uma nova vida, sendo mulher e sem ninguém dizer o que você deve fazer ou não deve fazer, o que você deve vestir ou não deve vestir. Porque eu sempre falo isso, vou falar, o lugar de mulher é onde ela quiser. Agora com o coronavírus é dentro de casa, mas reagindo também à violência contra a mulher. Disquem 190 se há uma situação em flagrante para chamar a polícia. Denunciem no Disque 180, que é o canal para mulher que sofre violência. Procurem o Ministério Público, no nosso horário de plantão, o Poder Judiciário, e agora eu convido vocês aqui, as queridas Laís e Blenda, para criarmos juntas, com outras ONGs que já procuramos, um atendimento online para essas mulheres vítimas de violência, um apoio e uma orientação psicológica e um apoio e uma orientação jurídica. Nós não estamos sozinhas, é hora de nos darmos as mãos, independente de qualquer classe social, cor da pele, ideologia. Nós precisamos nos unir, fortalecer as mulheres brasileiras e passar por isso com a cabeça erguida, sem perder nenhuma vida para a violência, porque a cada 2 horas uma mulher é morta por ser mulher no Brasil. E eu não quero fazer comparações com a pandemia do coronavírus ou com nada, mas também é preocupante. E o que nós estamos fazendo para diminuir essa violência contra a mulher? Vamos mostrar que nós podemos. Eu amei nossa conversa, muito obrigada. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para as mulheres. Não tenho palavras para agradecer a Blenda, a Gabi. Eu acho que vocês deram pontos de vista assim, fantásticos, que elucida várias questões. E eu tenho certeza que um monte de mulheres vão saber agora que existe violência psicológica, o que é, o que elas podem fazer. Vão saber que a justiça está de plantão para atendê-las caso elas estejam nessa situação de violência. Então, assim, muito obrigada mesmo por mim e por todas as mulheres que vão receber essas informações.